Estamos na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Da palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Coríntios. Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Contudo, irmãos, a partir do verso 26 do capítulo 1, iniciemos no capítulo 1, no verso 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Aqui a exposição do apóstolo Paulo é muito profunda e muito honesta com os propósitos de Cristo.
Porque o homem sempre foi tentado a ele mesmo ser o alvo da atenção, o objeto primário dos cuidados. O ser humano, ele tem essa tendência de querer que ele seja o foco da atenção, o alvo dos cuidados. É muito raro alguém desviar de si a atenção e colocá-la em outra pessoa que ele julga melhor do que ela. Não é comum no ser humano fazer isso. Comum é o ser humano achar-se ele mesmo melhor. E a palavra de Deus fala assim: julgai os outros superior a você. Porque isso já não é mais humano. Já é um sentimento que extrapola a nossa natureza. E a doutrina de Cristo extrapola toda a natureza humana, porque ela não trata de resolver uma questão aqui nesse patamar terreno, para que a gente possa viver aqui confortavelmente todo o tempo. Antes, pelo contrário, ele trata de questões que saem completamente do conhecimento do ser humano comum. E é tão diferente, é tão distinto, que alguém, para entender as propostas de Deus, só é possível se essa tal pessoa abrir seu coração e, abrindo o coração, acreditar que Jesus Cristo, ele é o único